Oi a todos, como estão? Muito obrigado por sintonizarem hoje. Vou dar a vocês uma olhada aprofundada em nosso Cadillac Escalade de 2004. Minha esposa e eu recentemente estávamos no mercado por um veículo utilitário esportivo de tamanho completo e encontramos este localmente online e... é uma verdadeira joia. É tão difícil encontrar esses carros que não foram completamente desgastados e mesmo em 2025, os SUVs da plataforma Greenwich Mean Time 800 oferecem um valor incrível. Ou seja, nós amamos muito isso. Eu cresci com isso. Ao longo dos anos dirigi muitos desses carros, como Taos, Yukons, Escalades e outros. Mas claro, no passado, o Escalade era o auge. É o que todos queriam, é o que eu sonhava em ter um dia. E provavelmente soa estranho para alguns sonhar em ter um veículo de 20 e poucos anos, mas isso é incrível. Eu absolutamente amo essa coisa e vou explicar por que optamos por comprar uma dessas em vez de algo mais novo e todas essas coisas divertidas, mas claro, como em todas as minhas análises, vou cobrir todos os prós e contras do Escalade. Vou fazer um teste de condução completo e obter alguns clipes de som. Vai ser muito divertido, então, sem mais delongas, vamos começar a ligá-la e deixá-la funcionar. No início dos anos 2000, a Cadillac literalmente se reinventou. Uma vez principalmente uma fabricante de sedãs de luxo de grande porte, a marca expandiu para ampliar sua visão e sua linha de produtos, estreando o sedã CTS de tamanho médio e a segunda geração do Escalade. A partir de 2003, o Escalade foi oferecido em 3 variantes, uma base de roda padrão, uma base de roda longa e um caminhão de base de roda longa. Os dois últimos, referidos como ESV e EXT, compartilhavam suas bases com Chevrolet Suburban e Chevrolet Avalanche. Com o Escalade, a Cadillac se tornaria líder no mercado de SUVs de luxo. Também representou um ponto de partida para o renascimento do produto da Cadillac, atraindo clientes que eram, em média, 12 anos mais jovens do que sua base de clientes tradicional. A primeira geração do Escalade era basicamente um GMC Yukon Denali com uma marca superior. A segunda geração compartilhou um design central com os outros SUVs da plataforma Greenwich Mean Time 800, mas foi uma grande atualização em relação ao seu antecessor, que melhor representava o que significava ser um Cadillac, com estilo exclusivo, acabamentos internos e recursos. Tornou-se instantaneamente popular entre atletas profissionais, músicos, astros de cinema e amantes de carros. A segunda geração foi lançada em 2002, refletindo grandiosamente a nova filosofia de design de arte e ciência da Cadillac. Foi também o primeiro veículo a exibir a nova grinalda e o brasão recém-criados da marca. Encontrado em todo o veículo, o logotipo era mais simples, limpo e moderno. A grade, que ecoava a forma do brasão da Cadillac, foi inspirada no carro conceito Evoque da Cadillac e tinha uma aparência contemporânea e de alta tecnologia, com acabamento em níquel acetinado e detalhes em cromo. Faróis de halogênio cintilantes criavam uma aparência de joia, controlados por um sistema automático de sentinelas do crepúsculo. Eles também tinham luzes de direção, estacionamento e diurnas programáveis. Em 2003, os faróis foram atualizados com iluminação de descarga de alta intensidade xenon para melhor iluminação à noite. A fachada frontal tinha ganchos de reboque embutidos e faróis de neblina retangulares de halogênio. Se uma placa dianteira não fosse necessária, estava disponível um painel de preenchimento da cor do corpo para instalar. O para-choque traseiro com degrau integrava um engate de reboque padrão.
A proteção de revestimento na cor do corpo estendia as linhas puras do veículo para os painéis laterais e a parte inferior do corpo. Na traseira, o revestimento descia para uma proteção adicional contra pedras. Estribos integrados na cor do corpo completavam o visual. Junto com as fachadas, revestimentos e estribos na cor da carroceria, havia espelhos laterais e tampas de rack de bagagem na mesma cor, resultando em uma aparência monocromática suave. O cromo brilhante realçava os trilhos do rack de bagagem e as maçanetas das portas do Escalade. Os grandes espelhos laterais são aquecidos e incorporados ao sistema de memória do assento do motorista. Eles também possuem indicadores de sinal e recurso de dobragem elétrica, se preciso. As luzes de poça iluminam automaticamente a área ao redor do veículo quando a porta é aberta, a entrada sem chave é usada ou uma luz interna é ativada. O Escalade também tinha uma lâmpada de parada única em formato de diamante montada no centro, e o escape estava equipado com uma ponta oval de aço inoxidável. 2003 foi um ano crucial para a segunda geração do Escalade, pois introduziu uma infinidade de equipamentos e atualizações internas. Também introduziu o ESV. Em 2004, as mudanças foram principalmente relacionadas à reorganização de equipamentos. O rádio via satélite XM e os assentos tipo balde na segunda fila tornaram-se padrão. O banco da segunda fila agora é uma opção gratuita. A partir de 2004, os compradores também poderiam escolher teto solar e entretenimento para os assentos traseiros. No passado, você tinha que escolher um ou outro. Para maior segurança, foi adicionado um novo sistema de monitoramento de pressão dos pneus. O Escalade de 2004 era oferecido com 6 opções de cores externas, com este exemplo em branco diamante, uma $995. Ajustes e melhorias adicionais foram feitos durante os anos de modelo de 2005 e 2006, antes de dar lugar para a terceira geração que estrearia para o ano de modelo de 2007. O preço inicial para um Escalade 2004 de entre-eixos padrão com 2-wheel drive e V8 5,3, 50 era de cerca de United States dólares dos Estados Unidos, $52.635. Ou $55.535 quando equipado com tração nas 4 rodas e um V8 de 6 litros. Este exemplo teria tido um preço total de venda sugerido, incluindo o destino, de cerca de $57.750, com as únicas 2 opções de significância. Além de ser um 6 litros com tração nas 4 rodas, é a pintura premium e rodas de cromo opcionais. Os SUVs da plataforma Greenwich Mean Time 800 têm visto um aumento significativo na popularidade nos últimos anos por sua durabilidade e simplicidade geral, especialmente os modelos de 2003 a 2006. Com esses SUVs tendo 20 anos, a maioria dos exemplos tem quilometragem super alta ou foram usados e abusados. Você ainda pode conseguir um bom negócio em um com quilometragem mais ou menos baixa, mas está ficando cada vez mais difícil à medida que o tempo passa. Exemplos de super baixa quilometragem estão até atingindo a faixa dos 20 mil, o que é simplesmente incrível de ver. Minha esposa e eu consideramos SUVs mais novos, mas devido aos preços altos e à longevidade questionável, optamos por um modelo mais antigo, já que costumo fazer meus próprios reparos. Acabamos comprando este exemplo de um vendedor particular por $7.800, com pouco menos de 115 mil milhas rodadas. Foi um negócio justo considerando a quilometragem e o estado geral. Antes de gravar o vídeo, fiz um recondicionamento completo que incluiu reparos, detalhamento interno e externo, troca dos emblemas dianteiro e traseiro, entre outros. Não é perfeito e ainda há coisas a serem arrumadas, mas até agora tem sido um ótimo veículo utilitário esportivo. A melhor parte é que está quitado, sem ferrugem, as peças são bastante fáceis de conseguir sem quebrar o banco, e na maioria das vezes é bastante fácil de trabalhar.
Em 2004, a linha Escalade, a parte da edição Platinum ESV, tinha duas opções de rodas de 17 por 7 polegadas, ambas compartilhando o mesmo design de 7 raios. Rodas de liga leve usinadas eram padrão. Rodas cromadas custavam United States dólares dos Estados Unidos 795 a mais. Ambos os estilos de roda eram originalmente envolvidos em pneus Goodyear Touring 265/70 que proporcionavam um bom equilíbrio entre as necessidades de condução, manuseio e tração. O Escalade Air foi equipado com pneus Cooper All Terrain, que tem uma banda de rodagem mais agressiva para melhor aderência fora de estrada. Eles são um pouco mais barulhentos, especialmente em velocidades baixas, mas não é tão ruim. A edição SV Platinum foi equipada com rodas exclusivas de cromo de 9 raios de 20 x 9 polegadas. Rodas de 20 polegadas ficaram disponíveis opcionalmente no restante da linha em 2005. Os freios a disco ventilados de 4 rodas com sistema avançado de frenagem analógica eram padrão. Os discos dianteiros tinham cerca de 31 cm, já os traseiros 33,02 cm. Todos os discos eram presos por pinças de pistão duplo. O desempenho da frenagem é muito bom no geral. É um sistema Hydro Boost que, em vez de depender do vácuo do motor, utiliza um sistema hidráulico ligado ao circuito do fluido de direção assistida para fornecer assistência de potência. A sensação do pedal é um pouco suave e não tem uma mordida inicial tão forte quanto os SUVs mais novos que dirigi, mas certamente funciona. Foi também uma grande melhoria em relação à primeira geração, que tinha discos na frente com pinças de pistão único e tambores na traseira. O freio de estacionamento mecânico é operado com o pé. Há uma alavanca no lado inferior esquerdo do painel. O controle de tração em todas as velocidades com intervenção de freio e motor era padrão. A segunda geração do Escalade combinou algumas das principais tecnologias automotivas do mundo para a sua época. O sistema StabiliTrak da General Motors se destaca por aprimorar a estabilidade e a tração em qualquer superfície de estrada e velocidade. Anteriormente disponível apenas em veículos de luxo e carros esportivos da General Motors, o StabiliTrak combinava sensores sofisticados que se conectavam à suspensão, direção, freios analógicos e sistemas de controle de tração. Medindo constantemente o ângulo de direção, velocidades das rodas, pressão dos freios, aceleração lateral e longitudinal e taxa de guinada, também conhecida como taxa de rotação do veículo, como ao fazer curvas. O StabiliTrak ajudava a mover o veículo para onde o motorista apontava, respondendo à subviragem ou sobreviragem em meros décimos de segundo. Ele comparava o caminho pretendido pelo motorista com o caminho real do veículo e ajustava seletivamente o torque do motor e qualquer um dos 4 freios para ajudar a trazer o veículo de volta ao controle. O StabiliTrak da General Motors veio com um sistema de suspensão com detecção de estrada controlado por computador totalmente automático, que aprimorava a estabilidade do corpo, o conforto ao dirigir, o desempenho de reboque, o controle das rodas e o manuseio geral em todas as condições de carga. A suspensão com detecção de estrada usava amortecedores controlados eletricamente, 4 sensores eletrônicos de posição de roda, um sensor de ângulo de direção, sinais de freio e um módulo de controle de computador. Os amortecedores eram grandes amortecedores monotubo de 46 mm com uma válvula solenoide elétrica integral de 2 estados. Usando sensores e entradas do veículo, o módulo ajustava a função de amortecimento em todos os 4 amortecedores independentemente em tempo real, monitorando cada entrada 1000 vezes por segundo. Através de um complexo algoritmo de software, ele calculava a demanda individual de choque para cada roda para otimizar o manuseio do veículo e o desempenho de condução naquele instante. Entradas de direção, frenagem e aceleração, que podem ajudar a antecipar a rolagem, elevação e mergulho iminentes, aprimoram ainda mais o sistema. Ao dirigir em superfícies que geram entradas frequentes de roda, como estradas esburacadas, o sistema selecionava o melhor amortecimento para manter o contato roda-estrada.
O design geral da suspensão incluía uma suspensão dianteira independente com barra de torção e um eixo traseiro sólido com uma suspensão multilink de 5 links e molas aéreas traseiras padrão que ofereciam nivelamento automático da suspensão traseira. À medida que o peso da carga e dos passageiros comprimia a suspensão do Escalade, as molas aéreas traseiras compensavam para manter o veículo nivelado e os faróis devidamente alinhados. A direção do Escalade era um sistema de bola recirculante com assistência hidráulica e relação variável, melhorando a manobrabilidade em baixas velocidades e a precisão em altas. Além da caixa de direção, o sistema consiste em um braço Pitman, braço ocioso, link central e hastes de ligação. A relação central era de 15:1 e levava cerca de 3 voltas para ir de um bloqueio ao outro. O diâmetro de giro medido era de 39,5 pés. Não oferece muita sensação, mas é uma configuração confortável. O novo para 2003 volante revestido em couro com detalhes em madeira apresentava 9 botões de controle, incluindo 4 para controles de áudio duplicados, 2 para cálculo de viagem e combustível, 2 para programação de funções do veículo e 1 para iniciar o reconhecimento de voz para o sistema OnStar padrão. O volante é ajustável apenas para inclinação. Um painel de instrumentos recém-projetado colocou mais dados operacionais cruciais na frente do motorista e apresentou novos gráficos e 2 halos prateados brilhantes para destacar o caráter de luxo da Cadillac usando a marca de luxo italiana Bulgari. O cluster possui um layout bem projetado, com medidores para a pressão do óleo do motor, nível de combustível, temperatura do líquido de arrefecimento do motor, temperatura do óleo da transmissão e um voltímetro. O centro de informações do motorista, que também foi realocado do console central para o painel de instrumentos em 2003, monitora e relata até 34 funções do veículo, mais do que qualquer veículo de sua classe na época. O sistema oferecia uma quantidade impressionante de recursos personalizáveis, incluindo lembrete automático da posição do assento do motorista, assistência de visão de meio fio, assento do motorista de saída fácil, iluminação de parâmetro e travamento e destravamento automático. Entre os anos de modelo de 2000 e meados de 2005, o Escalade foi oferecido com 2 configurações de trem de força e transmissão. A configuração padrão incluía um Vortec V8 de 5,3 litros LM7, que produzia 295 cavalos de potência a 5.200 rotações por minuto e 330 pés-libra de torque a 4.000 rotações por minuto. Ele foi acoplado a uma transmissão automática de 4 velocidades 450/60E. A configuração padrão era apenas de tração traseira, a opcional melhor em sua classe, Vortec V8 de 6 litros LQ9, dava ao Escalade mais cavalos de potência e torque por litro do que qualquer outro veículo utilitário esportivo na época, com 345 cavalos de potência a 5.200 RPM e 380 pés-libra de torque a 4.000 RPM. O Escalade entregava uma forte aceleração com impressionante potência de baixa rotação e uma forte curva de torque plana para excelente tração em toda a faixa de rotação. De 0 a 60 milhas por hora em menos de 8 segundos com o motor de 6 litros. Isso foi uma grande melhoria em relação à primeira geração, que levava mais de 10 segundos para concluir a mesma tarefa. Cabeçotes de cilindro de alumínio fundido foram fundamentais para aumentar a potência do motor de 6 litros. Eles reduziram o peso, melhoraram o resfriamento, produziram uma taxa de compressão de 10:1 e proporcionaram melhor fluxo de ar para dentro e fora das câmaras de combustão através de portas maiores. Um corpo de borboleta maior de 75 mm e um perfil de comando de válvulas revisado otimizaram o aproveitamento do motor com o aumento do fluxo de ar. O Vortec 6000 também incorporou um avançado sistema de controle eletrônico de aceleração que ajustou precisamente a progressão do acelerador para melhorar a dirigibilidade, economia de combustível e emissões.
Um sistema de escape especialmente ajustado e menos restritivo, com um sistema de conversor catalítico redesenhado, não só ajudou a aumentar o desempenho, mas também eliminou a necessidade de um sistema de reação de injeção de ar e ajudou o Escalade a atender aos requisitos de certificação de veículo de emissões ultrabaixas na Califórnia e em outros estados com leis semelhantes. Para lidar com a potência adicional do Vortex 6000, o Escalade foi equipado com uma nova transmissão automática de 4 velocidades controlada eletronicamente, a Hydromatic 45065E com overdrive. Era uma variante de alta resistência do padrão 450-60 e equipado nos 5.3 litros, que apresentava uma ampla variedade de melhorias internas para aumentar tanto a capacidade de torque quanto a durabilidade. Outras inovações incluíam a estabilização passiva de mudança, que detectava mudanças de transmissão excessivamente frequentes e atrasava as mudanças para uma faixa de rotações por minuto mais alta, ajudando a reduzir o desgaste da transmissão, bem como o modo exclusivo de reboque carga da General Motors, que atrasava as mudanças para um reboque e transporte mais eficazes. O Escalade também apresentava um pacote padrão de reboque de trailer, com um receptor de engate de reboque, um conector elétrico de 7 pinos e capacidade máxima de reboque de 8.100 libras para o modelo com tração nas 4 rodas. A carga máxima com tração nas 4 rodas era de 1.446 libras. O sistema de tração nas 4 rodas disponível transferia continuamente a potência para as rodas de maneira suave e imperceptível para manter uma divisão ideal de torque entre a frente e a traseira, e o melhor equilíbrio de características de manuseio em todas as condições de operação. Era menos sobre a capacidade fora de estrada e mais sobre o desempenho na estrada. Ao contrário dos sistemas de tração nas 4 rodas oferecidos no Chevrolet Tahoe e GMC Yukon, o sistema de tração integral não tinha nenhum modo selecionável. Trabalhando em conjunto com os avançados sistemas de tração e controle de estabilidade da General Motors, o Escalade usava a tecnologia mais recente para otimizar o controle e as características de condução em uma variedade de cenários. A caixa de transferência de diferencial aberto da BorgWarner permitia uma transferência de torque dianteiro para traseiro mais flexível e maior do que a caixa de transferência anterior da General Motors com acoplamento viscoso. Seu aumento de viés de torque frontal, com 40% para a frente e 60% para trás, também melhorou a estabilidade de guinada ao reduzir o potencial para subviragem. Quando se tratava de economia de combustível, um Escalade de entre-eixos padrão com o motor V8 de 6.0 era classificado entre 13 milhas por galão na cidade e 17 milhas por galão na estrada, com uma média combinada de 15 milhas por galão. Agora, isso não é completamente atroz comparado aos novos SUVs de tamanho completo, é um pouco pior. Ter o sistema de tração nas 4 rodas permanente definitivamente não ajuda, mas é muito útil que este motor funcione com octanagem regular de 87, assim como o motor V8 de 5.3 litros. O 5.3 litros tinha classificação um pouco maior, com 14 na cidade e 18 na estrada. O tanque de combustível tinha capacidade total de 26 galões.
O Escalade oferecia praticamente todos os recursos de conveniência imagináveis para a sua época. Como mencionei, 2003 introduziu uma enorme atualização interna que atualizou tudo, desde a disposição dos controles e o estilo de vários interruptores até o design dos assentos e do console central. O Escalade também ganhou sistemas multimídia e de áudio atualizados, entre outras melhorias. Os assentos são excepcionalmente macios e confortáveis, com superfícies de couro nuanceadas, inserções perfuradas e costuras típicas da Cadillac. Duas cores de interior foram oferecidas, Shale ou Pewter. Direi que este couro é notavelmente mais macio em comparação aos couros usados pela Chevrolet e GMC na época. A maior desvantagem do couro do Escalade é que ele é incrivelmente frágil e propenso a diminuir, rachar e deteriorar em geral se não for cuidado. Mesmo com poucas milhas, o nosso sofre de vários problemas nas almofadas inferiores da frente. Você pode realmente comprar capas de substituição completas que usam os materiais originais, além de almofadas de substituição para trazer os assentos dianteiros de volta ao novo, o que espero fazer em algum momento. Os assentos de madeira falsa zebrano nas portas. Painel e console central adicionam calor ao interior. Os assentos dianteiros tipo balde possuem ajustes elétricos de 6 posições, reclinadores elétricos, apoios laterais ajustáveis, além de encostos e almofadas com aquecimento para motorista e passageiro da frente. Bolso de armazenamento no encosto, ajustadores lombares elétricos, apoios de braço internos rebatíveis, apoios de cabeça articulados em 4 posições, sistema de memória do assento do motorista para 2 pessoas com saída programável e alavancas de ajuste elétrico. O console central atualizado flui para o painel com design integrado sem costura, proporcionando melhor acabamento e encaixe. Como o sistema de informação do motorista foi removido do console central, um novo compartimento de armazenamento coberto com tampa de pressionar foi adicionado à esquerda do relógio para guardar cartão de crédito ou celular. Bulgari também inspirou o design do relógio analógico, adicionando um toque extra de classe ao interior. Ao contrário do painel de instrumentos, o mostrador do relógio foi atualizado em 2003. O Escalade vinha de série com um sistema de controle de clima de 3 zonas que permitia ajustes independentes de temperatura para o motorista, passageiro da frente e traseiros. Os controles de clima para a frente são fáceis e diretos, com 2 botões de temperatura e botões claros com um display digital. Além do controle de cabeça do passageiro traseiro, que explicarei em breve, há um painel no mini-console superior para o motorista ou passageiro da frente controlarem o clima traseiro através de botões para temperatura, velocidade do ventilador e zona. O painel superior também pode ativar, desativar ou configurar automaticamente o controle de cabeça traseiro, assim como o dianteiro. O mini-console superior tinha lâmpadas de leitura e link doméstico, permitindo aos donos programar até 3 sinais para abridores de porta de garagem, luzes da casa ou portão elétrico. Se equipado, também abrigaria controles para o teto solar elétrico opcional, que era uma opção de 1550. Em 2003, o Escalade tornou-se opcionalmente disponível com um sistema de navegação digital versátil DISC por $1.995. O sistema de navegação usava um computador de bordo e sensores do veículo para interagir com o sistema de posicionamento global e o banco de dados de mapas em digital versátil DISC para fornecer a localização precisa do veículo e calcular uma rota de condução para um destino, tudo com direções visuais e guiadas por voz. Este exemplo tem o rádio padrão com um 400 integrado e tocador de fita cassete. O atualizado sistema de áudio Premium Bose, também introduzido em 2003, incluía 8 alto-falantes mais um subwoofer montado sob o console central. O sistema gerava 250 watts de potência root mean square e tinha um trocador de 400 de 6 discos no console central. Para uma recepção de rádio de excelente qualidade, foi utilizado um novo sistema de antena de diversidade.
Ele usava uma antena frequência modulada, localizada no vidro traseiro do lado do motorista, e uma antena amplitude modulada, frequência modulada no vidro traseiro do lado do passageiro, alimentando um módulo de diversidade localizado no painel traseiro, que então alimentava o rádio com um sinal otimizado. Em outras palavras, não há antena montada no capô como em outros SUVs Greenwich Mean Time 800, incluindo o GMC Yukon Denali. O Escalade se beneficiou de duas tecnologias telemáticas de ponta padrão, OnStar e XM Satellite Radio. Os serviços de direções e conexões da OnStar eram padrão por um ano e incluíam assistência automática de emergência quando os airbags são acionados, além de serviços de desbloqueio remoto e diagnóstico. Após um ano, virou um serviço por assinatura. Uma nova arquitetura elétrica multiplexada avançada tornou simples e eficaz a execução de todas as funções e características do Escalade. A nova arquitetura reduziu significativamente o número de fios, emendas e conectores, minimizando o peso, melhorando a eficiência de embalagem, confiabilidade, durabilidade e permitindo todas as funções avançadas que eu tenho abordado. Os engenheiros incorporaram alta segurança no Escalade, alguns mencionados antes, controlados pelos sistemas de informação do motorista com configurações personalizadas. O corpo forte e rígido tinha uma estrutura modular de 3 peças em caixa de comprimento total, com trilhos hidroformados e uma seção central de aço estampado. O veículo também tinha dispositivos de segurança, como o sistema de detecção de passageiros da General Motors, que identificava se havia um adulto pequeno ou bebê conforto no banco dianteiro do passageiro e desativava automaticamente o airbag desse lado. Além disso, o Escalade possuía airbags de 2 estágios para motorista e passageiro dianteiro, que controlavam sua taxa de acionamento de acordo com a posição do assento em relação ao painel. Airbags laterais de impacto para motorista e passageiro dianteiro, acoplados ao assento, também eram padrão. Vigas de impacto lateral nas portas e blocos de espuma absorventes no interior protegiam os ocupantes contra lesões na cabeça. Um sistema de torre anti-roubo com bloqueio de passagem era padrão. O Escalade também apresentava o sistema de assistência de estacionamento traseiro ultrassônico da Cadillac, que usava sinais auditivos e visuais para indicar a distância de objetos atrás do veículo, auxiliando nas manobras de ré. O sistema usava 4 sensores na traseira que enviavam ondas ultrassônicas sequencialmente quando o veículo dava ré. Os sensores captavam o eco de um sinal quando ele batia em um objeto, depois ativavam um display visual localizado no pilar traseiro do lado direito, que também é visível através do espelho retrovisor interno, e trabalhavam em conjunto com um sistema de aviso sonoro para alertar o motorista sobre quaisquer possíveis perigos. Conforme o veículo e o objeto se aproximavam, o sistema ajustava os sinais visuais e sonoros para indicar a proximidade maior. O sistema não apenas incorporou um algoritmo de neve, gelo e lama em seu software que alertava o motorista para limpar os sensores traseiros quando necessário para o funcionamento adequado, mas também pode ser desativado ao rebocar um trailer, evitando assim que ele emita bips desnecessariamente. Em 2004, a segunda fila do Escalade veio de série com assentos tipo balde reclináveis, e um banco era uma opção gratuita. Os assentos tipo balde reduziram a capacidade para 7 passageiros, mas proporcionaram um espaço com uma sensação muito mais premium. O banco tinha um apoio de braço dobrável no centro com 2 porta-copos embutidos. Os assentos tipo balde possuem apoios de braço independentes. Ambos os estilos de assento podem ser reclinados para maior conforto em viagens longas, com apoios de cabeça ajustáveis. Para acomodar na carga, os bancos traseiros podem ser rebatidos. Vou demonstrar isso daqui a pouco. A segunda fila é espaçosa, mas não tão ampla quanto os SUVs de tamanho completo mais modernos. A altura de entrada, como na frente, é muito boa, e, se necessário, há alças de assistência montadas no topo das colunas B, que também têm ganchos para casacos embutidos.
A traseira do console central tem controles de clima auxiliares, ponto de energia, controles de áudio traseiros, controles separados para almofadas de assento aquecidas e porta-copos retráteis. Armazenamento extra nos bolsos traseiros do banco dianteiro. Não há armazenamento extra nos painéis das portas. Luzes de cortesia superiores para passageiros da segunda e terceira fileiras iluminam o interior à noite ao abrir as portas, também servindo como luzes de leitura. As saídas de ar estão embutidas no forro do teto e podem ser ajustadas para fluxo, ângulo ou bloquear completamente o fluxo de ar na segunda fila. Há 2 conjuntos de saídas de ar superiores. A dianteira, se desejado, pode ser posicionada para soprar ar em direção ao motorista e passageiro da frente. Algo que acho bastante agradável quando está frio lá fora, pois posso soprar calor na parte de trás do meu pescoço. Um sistema de entretenimento para os bancos traseiros com Digital Versatile Disc era opcional. A unidade autônoma montada no forro do teto e incorporava uma unidade de disco, entradas para conectar dispositivos externos como um PlayStation 2 e, claro, uma tela retrátil de 7 polegadas com uma ampla proporção de 16:9. O custo do sistema de entretenimento era de $1.250. O couro matizado se estende até os assentos da segunda e terceira fileiras, com os apoios de cabeça da segunda fileira também apresentando emblemas bordados da Cadillac. Âncoras padrão, lower anchors and tethers for children na segunda fileira permitem a fixação adequada de assentos infantis. Para acessar a terceira fileira pelos lados, ou se você tiver o banco do meio, você dobra e vira a segunda fileira, assim como faria se fosse maximizar seu espaço de carga. Eu adoro os painéis de fechamento que nivelam o piso e cobrem os mecanismos embaixo. A Cadillac afirmou que adultos podem se sentar confortavelmente na terceira fileira e, embora seja possível, eu não diria que é muito confortável. Subi na terceira fileira sem dificuldades. A altura do degrau é alta devido à forma como os assentos da segunda fileira dobram. Uma vez sentado, tive que ficar com as pernas cruzadas, pois o espaço entre o chão e o topo do assento inferior é limitado. Ainda havia um espaço considerável sobrando para a cabeça. O espaço para as pernas é limitado, especialmente com a segunda fileira no lugar, pois não há espaço para esticar e os assentos não podem ser deslizados como em SUVs maiores e mais modernos. As crianças ficariam confortáveis na terceira fileira. O veículo acomoda até 3 pessoas com cinto de colo e fivela adicionais, porém conta com apenas 2 apoios de cabeça. Os apoios de cabeça são ajustáveis verticalmente, porém mais compactos. Os painéis laterais têm um porta-copos único. O painel lateral esquerdo possui um compartimento de armazenamento versátil. Como eu disse, os passageiros da terceira fila têm sua própria iluminação superior. Além disso, o teto possui saídas de ar ajustáveis e ganchos para casacos. Mesmo sendo grande, a porta traseira não é muito pesada de operar devido aos amortecedores a gás. Uma alça de puxar fica pendurada quando aberta para facilitar o fechamento. Uma faixa de revestimento abrange a parte inferior da porta traseira que se liga ao restante da carroceria única. Uma alça única também é integrada ao revestimento. Como seus irmãos Chevrolet e GMC, o vidro traseiro pode ser aberto independentemente da porta traseira, o que pode ser útil para carregar e descarregar coisas que podem cair facilmente se a porta traseira fosse aberta. Para abrir o vidro, pressione o botão no centro da porta traseira. Atrás do terceiro banco, o Escalade oferece 16,3 pés cúbicos de espaço para carga. No entanto, há apenas 10,1 polegadas de comprimento entre a terceira fila e o limiar do chão, então você não pode transportar muita coisa, mas é útil para tarefas diárias e compras leves. Para aproveitar plenamente o espaço e a capacidade de carga do Escalade, é necessário reconfigurar os assentos. Para aqueles com famílias maiores que precisavam do máximo de espaço possível, o ESV era mais do que capaz de atender. O assento da terceira fila é bipartido e pode ser abaixado, elevado ou removido conforme as necessidades de carga. Eles são muito fáceis de usar
Cada assento pesa cerca de 40 libras, sendo leves o suficiente para serem retirados. Com a terceira fila removida, o espaço aumenta para 63 pés cúbicos. Você pode então dobrar os assentos da segunda fila para o máximo de transporte. Também é fácil fazer isso. O espaço total de carga para a distância entre eixos padrão com tudo removido e dobrado é impressionantes 104 pés cúbicos. As comodidades padrão da área de carga incluem ganchos no chão, provisões para a rede de carga, acesso ao compartimento lateral da terceira fila quando removida, provisão para cobertura de privacidade opcional, 12 volts iluminação superior e equipamento para troca de pneus no painel lateral esquerdo. A grade do alto-falante falso no painel lateral esquerdo é onde o subwoofer estava originalmente localizado no modelo de 2002. Apesar das mudanças no sistema de áudio em 2003, este detalhe vestigial permaneceu durante toda a produção desta geração. Bem, pessoal, isso vai encerrar este vídeo, espero que todos tenham gostado. Por favor, não se esqueçam de deixar um like abaixo, porque isso realmente ajuda muito os vídeos. E se você ainda não se inscreveu, considere fazer isso também e certifique-se de que as notificações estão ativadas. Vejo vocês no próximo, cuidem-se